E aí eu fico imaginando, né, quanto sofrimento, e havia uma promessa de um libertador, mas muitos ali viveram 80, 90 anos, 100 anos e morreram. Outra geração viveu mais 70, mais 95 e morreram e não viram. Então passaram-se ali 400 anos. Imagina quantas pessoas viveram com essa esperança que haveria de vir o libertador e não veio. Porém, com 320 anos de escravidão, nasce agora o libertador. Nasce Moisés. E nesse tempo, o faraó, eu não sei qual é a informação que ele tem, que parece saber que o libertador já havia nascido. E aí o faraó manda matar a todas as crianças abaixo de 2 anos, meninos abaixo de 2 anos. Manda jogar no Nilo, jogar de pedra abaixo. Foi um massacre, né? Para que não houvesse ali a libertação do povo hebreu. Mas antes de tudo, o faraó havia começado o seu plano maléfico com as parteiras, pedindo que elas, quando fossem ajudar as mulheres hebreias a ter filhos, se vissem que eram meninos, que elas os sufocassem, que elas os matassem de alguma forma. Mas Deus foi benevolente com as parteiras, e as parteiras também aceitaram, né, o toque do Senhor, e elas não mataram os meninos hebreus. E o faraó ficou sabendo que os meninos estavam nascendo e ficando vivos. E foi conversar com elas. Mas eu não dei a vocês ordens, eram 2 parteiras, né, para que matassem os meninos hebreus? E aí elas inventam uma história dizendo que quando elas chegavam, as mulheres hebreias já haviam dado à luz, que elas eram diferentes das egípcias. Elas já davam à luz rápido, mas era mentira, né? Porém, assim, com essa atitude, não contando com a mentira, mas com essa atitude de misericórdia delas, a Bíblia vai dizer que Deus concedeu-lhes casas, porque as parteiras temeram a Deus, então Deus lhes concedeu casas. Porém, a Bíblia vai falar de uma mulher chamada Joquebede e Anrão, seu marido. Ela estava grávida e deu à luz a um menino chamado Moisés, e a Bíblia diz que ele era formoso, e ela o escondeu por 3 meses, naquela loucura, de perseguição para matar, e ela engravidou nesse meio tempo, acabou ganhando, e era um menino, para desespero dela. E aí ela conseguiu esconder, e eles tinham sempre aquela batida, né, nas casas, porém não conseguiram achar Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, né? Porque assim Deus pôde fazer com que Moisés fosse salvo, né? Vivesse e crescesse para libertar o povo. Então, com 320 anos de escravidão, nasce Moisés. E aí ele é colocado no cesto, como os irmãos conhecem, e a própria filha do faraó é que pega ele para criá-lo. Veja como Deus faz as coisas, né? A própria filha de faraó, ou seja, ele ficou sendo avô daquele que seria seu inimigo, daquele que libertaria o povo que ele escravizou. Então Moisés passa 40 anos aprendendo sobre tudo no Egito, sobre as feitiçarias, sobre o culto aos deuses egípcios. Moisés era um egípcio, praticamente, né?